Oi pessoal, tudo bem? Uma felicidade estar aqui novamente para encontrar com vocês. Meu nome é Daniele, eu acho que alguns aí já me conhecem, já estive muitas vezes nessa casa, é um prazer enorme sempre estar junto com vocês. Uma das passagens mais bonitas que eu gosto do Evangelho é sobre o homem de bem. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. Eu passar um pouquinho da mensagem que o Evangelho, que a doutrina espírita entende pelo homem de bem e o que isso significa para todos nós, né? O Evangelho segundo o Espiritismo dá uma lista das qualidades, das virtudes de um homem de bem. Eu vou dar uma pincelada em alguns só aqui para a gente mais ou menos ter uma ideia. Então ele fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele se pergunta o tempo todo: será que os meus atos estão corretos? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Porque não basta não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem também, né? Então o homem de bem é aquele que raciocina sobre isso, reflete sobre isso. Alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? Eu faço alguma coisa que desagrada a outra pessoa? É aquele que tem fé em Deus nos momentos mais difíceis. Eu costumo comentar até com as pessoas conhecidas com quem a gente conversa que ter fé em Deus quando está tudo bem é muito fácil, né? A gente fala assim, eu sou uma pessoa de fé. Agora, ter fé verdadeira mesmo, quando a gente passa por dificuldades extremas, aí é que a gente vê se a gente tem fé mesmo ou se aquela fé que a gente falava era só da boca para fora. Então, o homem de bem é aquele que tem fé em Deus mesmo, tem fé na bondade, na justiça, na sabedoria de Deus, né? Ele sabe que nada acontece sem a sua permissão. É exatamente esta fé, essa nossa fé que está sendo provada nesse momento de dificuldade no mundo todo, que não é aqui, né? A gente fala, é só a minha região, não é, infelizmente é no mundo todo. Então, assim, essa fé está sendo testada neste momento. É aquele que faz o bem pelo bem, é aquele que não pede recompensa, é aquele que não faz o bem pensando, poxa, se eu fizer um negócio aqui agora, o que eu vou ganhar lá na frente? Né? A pessoa que é o homem de bem, ele faz o bem pelo bem. É o que ele pode fazer para ajudar, ele faz sem pensar se lá na frente ele vai ser recompensado ou não. Ele é bom, ele é humano, é benevolente, mas para com todo mundo, né? O homem de bem não é bom só para quem é bom com ele. Ele não é bom só para aqueles que são perto dele, só para os seus amigos, ou para os seus conhecidos, ou para a sua família. O homem de bem é bom para todas as pessoas, independente de crença, de qual é a religião que a pessoa tem, se não é a mesma religião dele, independente da raça. Hoje eu vi uma coisa tão absurda, estava lendo agora há pouco uma notícia de que em São Paulo uma família proibiu uma idosa de ser vacinada porque o enfermeiro era negro. Então, assim, meu Deus, quanto a gente tem para evoluir ainda como ser humano, né? O que a cor da pessoa vai influenciar no trabalho que ela está fazendo? Um trabalho que é digno e que é lindo nesse momento para as pessoas que estão conseguindo vacinar, conseguindo ajudar a trazer um pouquinho de esperança para o outro. Então o homem de bem jamais vai pensar nisso, jamais vai olhar para o outro pela cor da sua pele, ou pela religião que ele tem, ou pelo tipo de família que ele é, ou pelo poder financeiro que ele tem. O homem de bem é bom para com todas as pessoas. Isso independe da condição da pessoa. É bom, porque a caridade é o seu guia, né? Fora da caridade não há salvação. É aquele que não tem ódio, que não tem rancor, que não pensa em vingança, e é indulgente com as fraquezas alheias também, porque o ser humano em geral, tem muita facilidade de apontar o dedo para o outro, né? Uma vez eu vi alguma palestra que a pessoa falava assim, a partir do momento que eu aponto o dedo para outra pessoa, eu tenho 3 dedos apontados para mim. Se eu colocar 5, eu tenho 4. Ou seja, se eu apontar o dedo para uma pessoa, todos os outros dedos estão apontados para mim. Ele não se envaidece com a sua sorte. É aquela pessoa que não é porque ela está numa condição melhor, ou porque ela tem um talento a mais, de repente, sei lá, um músico virtuoso, ou se ele é uma pessoa que, enfim, intelectualmente ele é superior. Ele não se envaidece com isso. Ele não pensa que ele é melhor do que o outro por causa disso. Até porque tudo que a gente tem, a gente vai devolver, tudo é emprestado para nós, né? Quando a gente vem para cá e reencarna, tudo que nos é oferecido é um empréstimo.
A gente comenta até os nossos filhos são emprestados por Deus, né? Então o homem de bem, ele pensa em tudo isso. Ele faz sem olhar para o lado e dizer assim, poxa, eu sou melhor do que o outro. O homem de bem nunca vai ser melhor do que o outro de forma nenhuma. Aí as pessoas podem olhar para mim e falar assim, poxa, Daniele, mas então assim eu não vou ser um homem de bem nunca, ou uma mulher de bem, né? Eu não vou ser nunca, eu não tenho todas essas virtudes. E o Evangelho fala de muitas outras, eu só pincelei algumas. As características do homem de bem são sempre a virtude, né? Sim, todos nós estamos aqui e não podemos dizer que nós temos, mas eu não tenho as virtudes assim. Nós estamos aqui para aprender. Então, se a gente tenta de alguma forma, pelo menos tenta praticar qualquer uma dessas características do homem de bem aqui, nós já estamos no caminho certo, né? Acho que o nosso maior empecilho, a nossa maior prova aqui é a resistência ao mal, né? Porque o mal está em todos os lugares, ele está nos tentando em todos os momentos. A gente tem que vir aqui e a gente está aqui para a gente aprimorar as nossas qualidades, para melhorarmos como pessoas, como seres humanos e principalmente como espíritos, né? A gente está aqui no mundo de provas e expiações para melhorar. Ninguém vem para cá para piorar, para regredir ou para ser... Não, a gente vem para cá para melhorar. E a gente vem aqui também para burilar os nossos defeitos, né? Todos nós temos defeitos, mas a partir do momento que a gente reconhece os defeitos e tenta melhorar, eles vão diminuindo, vão ficando menores, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Mas aí tem pessoas que perguntam assim, mas poxa, Daniele, mas por que ser bom? O que eu ganho com isso? Poxa, eu tenho tantas dificuldades na minha vida, eu passo por tantas questões e eu vou ser bom se ninguém me dá nada em troca por isso? Né? O que eu ganho com isso? As pessoas não são boas comigo. Eu não preciso ser boas com ela, então. Esse mundo de hoje nos desafia a ser bons. É o que eu acabei de falar. Ah, mas as pessoas não são boas comigo. Retribua o mal com a gentileza. A ofensa que te fazem hoje, retribua com gentileza. Muitas vezes você vai desarmar a pessoa. Se a pessoa vem com pedras na mão para jogar em você, se ela te responde de forma agressiva e você não recebe essa agressividade, né? Ela jogou para você, mas você não absorve isso. O problema é teu, né? Se a pessoa ela comete uma injustiça, o problema é dela. Agora, se eu cometo outra injustiça porque eu sofri aquela, eu estou no mesmo patamar. Eu estou no mesmo nível que ela. Eu não sou melhor, eu não estou tentando melhorar. Eu estou sendo igual àquela pessoa. Então, o mundo nos desafia. As pessoas ainda acham assim, mas também ser bom é muito bobo. Deixa de ser bobo, sabe? A pessoa que é boa demais, ela não ganha nada com isso. O mundo é dos espertos, né? Tem alguém lá na minha empresa que ganha dinheiro tirando aos pouquinhos, lá ninguém percebe e está ficando rico. Ele é esperto. Agora eu sou bobo, não faço nada de errado, eu vou começar a fazer também. Não. Aquela pessoa pode não estar sendo pega agora, pode ser até que nem aqui encarnada ela não seja pega, mas ela está fazendo uma coisa errada e lá no fundo ela sabe que está, só que não está lutando contra isso. A partir do momento que você vê uma coisa errada e você compactua com isso, você faz igual, porque você acha que não fazer é ser bobo, você acha que não aproveitar das coisas é ser bobo, você está sendo tão injusto e tão errado contra aquele que está fazendo, né? Isso são as pequenas coisas da vida, né? Eu vou, não vou pagar uma multa, eu vou tentar convencer o guarda de que se eu der 50 para ele, isso é mais barato do que a multa de 300. Se você cometer uma infração, pague a multa e tenta não fazer de novo. Isso é um aprendizado, né? Você pensa assim, mas é uma coisa tão boa. É uma coisa boba, são umas coisas pequenininhas. Quando o teu filho traz um lápis de casa e você vê no estojo dele que aquele lápis não é dele, e você ensina ele que ele tem que devolver porque aquilo lá não é dele. São essas pequenas coisas que fazem a gente ser melhor, um pouquinho melhor todos os dias. As pessoas podem achar, mas é só um lápis, é só uma borracha, baratinha. Não. Ensina o teu filho de que não é a questão do valor daquilo, é que aquilo não é dele. Ensina a ser correto. Isto, a gente ensinando, a gente também aprende, porque muitas vezes a gente fala as coisas para os outros e a gente faz aquilo que a gente falou, né? A gente comentou e a gente acaba fazendo. A gente ensinando, a gente também está aprendendo.
partir do momento que eu ensino meu filho que pegar uma coisa que não é dele está errada, em algum momento, se eu for pegar um grampeador ali do lado, na sala do lado, e eu não vou devolver, eu estou fazendo errado também. Então eu vou pensar, poxa, ensinei para ele e eu estou fazendo diferente, né? Então ser bom não é ser tolo, não. O mundo não é só, não, essa esperteza que as pessoas acham que tem, ela não é real. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos em busca da evolução, em busca da perfeição. A gente tem que entender que esta vida aqui é uma passagem só. Nós não terminamos aqui com a morte do corpo, né? A gente está passando por aqui, a gente está fazendo um estágio, sabe? E a gente precisa compreender que esse estágio, para que a gente melhore, ser bom, ser um homem de bem, praticar o bem da forma que o Evangelho nos ensinou ali e nos deu alguns exemplos, é uma forma de evoluirmos como espírito. O homem que pratica o bem, a justiça, o amor, a caridade, ele está no caminho certo. A gente tem exemplos de caridade. Fala assim, poxa, Daniela, mas eu não tenho dinheiro. Não, caridade não é só dinheiro. Muitas vezes até o dinheiro nem é tanto caridade. Porque você tem aquele velho ditado, em vez de você dar, ensina a pescar. Né? Muitas vezes a pessoa prefere dar esmola do que oferecer um emprego ou oferecer para alguém fazer algum trabalho para ganhar o dinheiro dignamente. Né? Eu acho que deve ser muito difícil a pessoa pedir. Então, ajudar financeiramente você pode sim, mas se você não pode ajudar financeiramente, existem outras enormes formas de ajudar. Você pode ajudar o teu filho em casa com a lição, você pode ajudar um idoso quando ele está com dificuldades, um deficiente físico, que às vezes tem uma dificuldade enorme, está com uma cadeira de rodas, essas calçadas todas complicadas ali, você pode ir lá e de repente tentar ajudar. Você pode dar a vez no trânsito, secar as lágrimas de um sofredor. Quantas vezes a pessoa não tem com quem desabafar, não tem com quem chorar? Dê teu ombro, ouça. Se você não sabe o que dizer, se você não sabe como aconselhar, só ouça. Muitas vezes as pessoas, a única coisa que elas precisam é de alguém que as ouça. Ore por alguém. Quer caridade maior do que essa? Orar por uma pessoa? E a prece é tão poderosa, a prece faz um bem tão grande, tanto para quem recebe como para quem faz. Estar orando te faz muito mais próximo de Deus, né? A prece, ela nos conecta com Deus. Quando você se dispõe a conversar com Deus e a pedir a Ele que interceda por alguém, isso tem um valor enorme. Isso é também um exemplo de caridade, de bem que se faça para as pessoas. Como eu falei agora há pouco, não responda à agressão com agressividade, responda à agressão com gentileza. Seja otimista, né? A vida já está cheia de pessoas pessimistas por aí. É muita coisa ruim acontecendo, é muita vibração ruim, e a gente tem que deixar isso um pouquinho de lado. Né? Até pouco tempo atrás as pessoas falavam, eu não assisto mais jornal. Eu dizia, não, tem que assistir, tem que se informar. Eu confesso para vocês que eu estou desistindo de assistir televisão, esse tipo de programação jornalística, de notícias, porque é tanta coisa ruim, isso cria uma vibração tão negativa, porque você começa a ver aquilo, você começa a ficar triste, você começa a ficar com medo, você começa a ficar com raiva de algumas coisas que você vê, ou seja, só sentimentos ruins que não trazem o bem, nem para você e nem para aqueles que estão ao teu redor. Você acaba criando um campo vibratório negativo em que todo mundo começa a se sentir mal, começa a dar uma resposta atravessada, de repente cria uma discussão. E tudo isso, você fala, mas é só por causa... Sim, às vezes uma notícia ruim que você esteja vendo que afete você, ela cria um campo de energia muito ruim. E esse campo de energia ruim faz com que as vibrações sejam baixas, que a gente se conecte só com coisas ruins, que a gente fique pessimista, que a gente perca a fé, que a gente fique com medo. Né? Não, vamos lutar contra isso. Vamos continuar com a nossa fé viva. Vamos acreditar que as coisas passam, que as dificuldades passam, e tudo isso que nós estamos tendo que enfrentar agora vai passar também. Né? Minha bisavó sempre dizia, minha filha, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. E é uma grande realidade, né? Não existe bem que dure a vida inteira, não existe uma pessoa que viva todos os dias da sua vida um mar de rosas, todos têm problemas. E também não existe uma pessoa que seja
totalmente infeliz, que não tenha nada de bom, que não tenha nada que a faça de alguma forma dar um sorriso, proferir uma palavra de gentileza, dar um elogio. O elogio não é uma coisa boa também? Você elogiar uma pessoa? Poxa, como você está bonito hoje, como você está simpático hoje, que bonito o teu sorriso. Eu gostei do cabelo que você cortou, eu gosto do jeito de você falar, você me faz bem. Por que não falar essas coisas que a gente sente, né? O ser humano tem uma dificuldade tão grande de expressar os seus sentimentos e dizer para as pessoas o que elas sentem, o que você sente por elas, né? Quando uma pessoa te faz bem, fala para ela. Fala para ela assim, você me faz tão bem, eu gosto de conversar com você. Isso também é uma coisa que cria um campo vibratório, só que dessa forma um campo vibratório positivo, um campo vibratório de energias boas, de coisas boas, né? Então o bem que este homem de bem pratique, o que nós pretendemos muito, é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. A gente tem que ressaltar o bem, né? O André Luiz, através da mediunidade de Chico, em uma oportunidade, eu não sei em qual dos livros que ele falou isso, mas eu estava recordando outro dia que ele falava: o mal não merece comentário. Então, quando você exalta o mal, quando você faz com que o mal seja exaltado, quando você começa a replicar as coisas ruins que você ouviu, você está comentando, você está exaltando. Eu vejo assim, muitas vezes as pessoas dão uma ênfase. Só um pouquinho que a garganta está coçando. As pessoas dão ênfase para as tragédias que acontecem, porque tragédia dá audiência, né? Você olha a capa da revista, dá uma tragédia lá, você, ai meu Deus, curiosidade para saber o que está escrito. Você olha a manchete do jornal, você olha na internet, você ouve na rádio, você ouve alguém comentando sobre aquilo, e é sempre a curiosidade, né? E não vamos dar audiência para o mal, né? Aconteceu uma coisa ruim, vamos rezar por aquilo e esquecer. Passa batido e vai em frente, né? Para que a gente não se deixe contaminar pelas coisas ruins, que já são tantas na vida, que são tantas as provações que esse mundo está passando. E a gente sabe que não é só essa pandemia, né? Tem muitas desigualdades, tem muitas questões que são muito latentes, que são muito difíceis de serem resolvidas e que muitas vezes a gente não vê as pessoas tendo boa vontade para resolver, aqueles que podem ajudar não ajudam, né? Então vamos pensar no bem, vamos ser pessoas que as pessoas gostem de estar perto de nós. Então, como eu falei agora, quando você conhece alguém que você gosta, fala para ela, mas seja você também essa pessoa, seja você aquela pessoa que alguém olha e diz assim, puxa, eu gosto de estar perto. Nossa, eu gosto muito de você, Daniela, eu gosto de estar perto de você, de conversar com você. Nossa, que maravilha! Que bem que eu estou fazendo se eu ouvir isso. Faça você isso, né? Seja uma pessoa que os outros queiram estar perto. Ninguém gosta de gente que só reclama, que só murmura, que só pragueja na vida. Você gosta de estar perto de alguém assim? Eu tenho certeza que não. Pessoas assim não trazem o bem, não difundem o bem, não fazem que as coisas fiquem um pouco melhores. Essas pessoas transmitem uma energia negativa e elas, na verdade, afastam aqueles que estão perto, né? Uma amiga minha sempre me disse, quando a gente faz o bem, a gente atrai pessoas boas ao nosso convívio. Isso não é por acaso, isso é uma verdade. Tudo na vida da gente é merecimento, né? Muitas vezes a gente merece coisas que a gente acha que não, mas que é preciso, né? Na oração do Pai Nosso a gente fala sempre, livra-nos do mal. E a gente não sabe que muitas vezes as coisas que a gente quer é o nosso mal. E que se não acontecem é porque Deus está nos livrando desse mal, né? Então quando a gente faz o bem, a gente atrai coisas boas. Quando a gente faz o bem, a gente atrai pessoas boas. Quando a gente faz o bem, a gente se conecta com uma energia positiva, com uma coisa legal que nos faz ter mais otimismo, que nos faz reafirmar a nossa fé, que nos faz acreditar que as coisas vão dar certo, que uma coisa que eu sonho muito, que eu quero muito, e se eu me dedico a ela, ela vai funcionar, né? Às vezes não funciona na hora que eu quero, tenho que esperar um pouquinho mais, mas de alguma forma dá certo. Então, vamos pensar nisso um pouquinho, né? Nada na vida da gente é por acaso. Então, mas vocês perguntam assim, Daniela, mas então eu só vou ser um homem de bem quando eu tiver todas essas qualidades que você enumerou e mais aquelas ainda lá que o Evangelho citou lá,
Não, porque daí a gente vai ser santo, né? Aquelas são as qualidades de Jesus e aquelas que Ele deixou para nós, né? Então, calma, a gente não vai ter tudo de uma vez, mas a gente pode melhorar cada dia. A gente pode conseguir obter, cada um de nós, um pouquinho mais de qualidade. Lembra que Santo Agostinho ensinou a gente a, quando colocar a cabeça no travesseiro, a gente raciocinar sobre aquele dia? Como é que foi aquele dia, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu posso melhorar? Então, não precisa só ser à noite quando a gente coloca a cabeça no travesseiro. A qualquer momento, quando a gente começa a refletir e pensar o que eu posso fazer para ser um pouquinho melhor, a gente pode fazer perguntas como, por exemplo, eu cometi o mal? Em certa ocasião, será que não fui eu a causadora daquilo que aconteceu? Eu fiz todo o bem que eu podia? Eu me dediquei mesmo? Eu dei o melhor de mim? Em qualquer situação, eu dei o melhor de mim? Dê sempre o melhor de você em tudo que você se propõe a fazer. O resultado vem. Em algum momento, ele vem. Então faça o bem. Faça o bem em todo aquele que você quer que façam para você. Alguém tem do que se queixar de mim? Será que as pessoas falam de mim por aí, dizendo, poxa, aquela pessoa ali não gosta, aquela pessoa não me tratou bem, aquela pessoa... Se queixam de mim em algum momento? Eu dou motivo para que as pessoas se queixem de mim? Eu faço para o outro aquilo que fizessem por mim, que eu quero que façam por mim? Será que eu faço para o outro que eu quero que façam por mim? É uma questão de se pensar, né? Porque às vezes a gente questiona muito a atitude do outro, a gente não percebe que muitas vezes a gente também não está fazendo uma coisa legal para o outro, né? Uma coisa que a gente não queria que fizessem para nós. A gente pode perguntar assim, se eu morresse hoje, haveria motivos para temer o olhar de alguém? Será que se eu morresse hoje fosse ter o meu reencontro com a minha família espiritual, né? Com aqueles que estão desencarnados, estão em outros planos, será que as pessoas iam olhar, aqueles espíritos iam olhar para mim e falar, Daniele, acho que você perdeu a vez. Você perdeu a viagem. Você foi lá, tentou melhorar, mas não funcionou. E se eu pudesse me olhar no espelho? Se eu pudesse olhar, não me olhar no espelho, mas eu olhar para mim mesma, as coisas que eu faço, a forma com que eu ajo, né? O que eu pensaria das pessoas que fazem o que eu faço? Se eu pudesse ficar me olhando, sei lá, de cima, assim, sabe? Se eu me desdobrar e ficar olhando de cima o meu comportamento no dia a dia, será que eu ia olhar e pensar assim, poxa vida, eu não gosto de pessoas que fazem isso e eu estou fazendo? Então, refletir sobre isso. Será que se eu me analisar, será que realmente se eu me analisar, eu tenho atitudes todas que eu quero que as pessoas ajam comigo, ou eu tenho algumas atitudes que eu reprovo nos outros e que eu faço? Então, é pensar um pouquinho, é refletir. De repente, na hora que você está tomando banho, na hora que você está no ônibus, na hora que você vai dormir, na hora que você tem um tempinho qualquer, que você esteja só com você mesmo, ou que você vai fazer uma oração, para pensar assim, poxa, quem sou eu? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito para melhorar, para evoluir, para não perder a viagem aqui na Terra mesmo, né? Então, o primeiro passo para obter as virtudes de um homem de bem é ter a intenção de praticar o bem. Isso já é um enorme começo. Eu quero praticar o bem, eu quero ser um homem de bem. Se eu quero, eu posso começar a agir para que isso aconteça. Eu posso começar a agir para que as coisas funcionem. Tem uma história em que andava o mestre e o discípulo e ele estava andando à beira do rio, assim, quando de repente ele viu um escorpião. O escorpião caiu na água e ele foi lá, o mestre foi lá e catou o escorpião na hora, na água. Claro, imediatamente o escorpião picou. Ele tirou da água, foi picado e começou aquela dor e tal, e o discípulo olhou para ele e disse, mas mestre, o senhor não sabe que é da natureza do escorpião para ele picar? A hora que o senhor pega nele, claro que ele vai picar. E o mestre respondeu, e você não sabe que é da minha natureza ajudar? Quer dizer, é aquilo que eu falei antes. Não importa o que o outro pensa, se ele vai agir como eu, se a natureza dele não é igual à minha, eu tenho que fazer a minha parte. Se a minha natureza, sim, é ajudar de alguma forma, é fazer o bem de alguma forma, é ressaltar no outro a qualidade que ele tem,
Eu não posso esperar que eu diga assim, poxa, como você está bonita hoje, a pessoa olha e diz assim, você também. Não! Eu estou falando isso porque eu realmente estou sentindo. Poxa, como eu acho você uma pessoa inteligente. Poxa, como eu aprendo com você. Eu preciso que a pessoa retribua. Nem sempre é da natureza dela retribuir. Então façamos aquilo que é da nossa natureza. O bem que é nosso. O bem que a gente pode, de alguma forma, disseminar. Tem uma outra historinha que eu gosto muito, em que conta que uma viúva estava andando pela estrada com o seu carro, numa noite de muita chuva, uma tempestade, e o pneu do carro furou. E ela se viu em apuros, né? Porque imagina, no meio de uma estrada escura, à noite, muita chuva, o que ela ia fazer ali com o pneu furado, né? E de repente chega um rapaz e bate no vidro dela, ela ficou apavorada, falou, meu Deus, né? E ela abriu assim meio desconfiada e falou assim, a senhora tá com problema, a senhora precisa de ajuda? Ela comentou, o pneu do meu carro tá furado, né? Ele falou assim, não, eu troco pra senhora, não tem problema, pode ficar aí, não se molhe. E ela ficou, poxa vida, quando bem é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia, falam, né? Mas ficou ali, agradecendo que esse rapaz realmente não queira nada, enfim, né? Que seja só me ajudar mesmo. O rapaz foi lá, trocou o pneu do carro. E aí ela foi dar uma gorjeta para ele. Ele falou, não, de forma nenhuma. Pode seguir viagem, o pneu já está trocado. A senhora pode ir em frente. Ele falou, não, mas eu preciso recompensar você. Ele falou, não, muito obrigada, eu não quero. Até logo, e deixou a senhora, seguiu viagem e o rapaz foi para casa, né? Quando ela chegou numa lanchonete, assim, tinha uma moça grávida, que era garçonete, né? Você via que estava cansada, sabe, aquele barrigão, assim. E ela pediu um café e na hora de pagar, ela deixou uma gorjeta gorda para aquela moça. Mas assim, sei lá, um valor bastante expressivo. Ela deixou ali e falou assim, hoje alguém me fez o bem. Eu espero que isso te ajude de alguma forma. Então, a forma que ela teve para recompensar aquela ajuda que ela teve foi recompensar o outro, né? Muito bem. Aí, quando chega no final do dia, né, à noite, ela chega em casa, aquela moça grávida, feliz, e diz pro marido assim, poxa, eu tenho uma coisa muito boa para te contar. E ele fala assim, eu não consegui dinheiro, eu não consegui um emprego, eu não consegui, né, nós temos um enxoval para comprar e eu não consegui. E ela fala assim, não. Ele falou assim, inclusive até acabei de trocar o pneu de uma senhora e ela quis me dar dinheiro, mas eu não achei justo. E a moça diz assim, não, em compensação, eu fui uma abençoada, porque todo o dinheiro que nós precisávamos para o enxoval do nosso filho, eu ganhei como gorjeta hoje. Então veja só, linkaram a ideia? O rapaz era o marido daquela garçonete que a mulher deixou. Ele fez o bem e não pediu nada em troca, né? O que aconteceu? A pessoa que recebeu, né, a bondade dele, que recebeu a ajuda dele, foi lá e deixou um agrado, uma gorjeta, fez o bem para outra pessoa, que por sinal era a esposa dele, né? Então assim, ele não pediu nada em troca, mas o bem que ele fez foi retribuído. Através da esposa ele recebeu de volta. Você pensa assim, Daniele, mas as coisas não são tão fáceis assim. Não, isso é só uma historinha. É só para ilustrar isso, para a gente entender que é dessa forma que as coisas acontecem. Quando a gente faz o bem, existe o retorno. Talvez não seja agora, nesse momento, da mesma forma, mas o retorno vai acontecer. Pode acreditar. É que muitas vezes quando o retorno vem, quando as coisas boas nos acontecem, a gente não para pensar assim, poxa, eu queria tanto isso em outro momento. Só que em outro momento você não precisava daquilo, você só queria. As coisas acontecem pra gente no momento em que a gente precisa, né? A gente tem que entender que as coisas que a gente quer muitas vezes não são boas para nós e que muitas vezes as coisas que a gente quer ou que são boas para nós não estão no momento de acontecer. Em algum outro momento vão acontecer. Muitas vezes as nossas dificuldades de hoje são a nossa alegria de amanhã, sabe? Eu entrei na doutrina espírita num momento de muita dificuldade, há muitos anos, já faz muitos anos. E a doutrina espírita foi para mim o caminho, foi a luz que eu precisava para seguir em frente. Então, eu falo para vocês, acreditem, tenham fé e façam a sua parte. Vamos todos nós fazer a nossa parte, vamos nós tentar ter a intenção de praticar o bem, começar a fazê-lo.
de alguma forma começar a fazê-lo. Com pequenas coisas do dia a dia, quando a gente vê, a gente está fazendo muito. E as pequenas coisas que para nós são pequenas, de repente para quem está recebendo é muito importante. Então, se eu quero ser um homem de bem, se eu quero melhorar, se eu quero evoluir como espírito, eu tenho que começar a fazer a minha parte. Eu não posso simplesmente também ficar sentada, né, pensando, poxa vida, a gente precisa querer. Eu tenho certeza absoluta que a recompensa vem quando a gente quer fervorosamente alguma coisa, quando a gente faz, a gente age em prol daquilo que a gente quer, da forma que a gente quer que as coisas vejam, que se a gente for melhor hoje do que a gente foi ontem, que a gente seja melhor amanhã do que a gente está sendo hoje, que nós nos esforcemos pelo bem, pela prática da bondade, que a gente busque acertar ao máximo, que a gente tente diminuir os nossos erros, para quando alguém perguntar para a gente qual que é a sua religião, você diga assim, a minha religião é o amor. É o amor ao próximo, é o amor a mim mesmo, é o amor ao meu semelhante, mesmo que ele não seja nada igual a mim. Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco. O barco do progresso moral, do progresso espiritual. Vamos fazer a nossa parte que as coisas vão acontecer. Não é verdade? Eu espero que da próxima vez a gente possa estar junto, estar pertinho, e se Deus quiser as coisas vão acontecer, o bem vai acontecer. Vamos continuar fazendo a nossa parte, nos cuidando muito, cuidando daqueles que nos são os nossos entes queridos, fazendo o máximo para protegê-los de alguma forma. Vamos nos proteger também, vamos agir no bem e vamos orar muito. Vamos criar um campo vibratório positivo, porque os Espíritos estão trabalhando para nos ajudar. Então vamos orar juntos, vamos fazer o bem, vamos ser melhores, vamos nos esforçar que as coisas boas vão acontecer. Um abraço enorme para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus e que Jesus proteja todos.